Vamos em frente, tem um novo assunto correlacionado, o coach falou, né, que a gente vai começar com alguns assuntos envolvendo o ex-presidente, porque o chefe da Receita foi à casa do Flávio, que é filho de Jair Bolsonaro, o senador, relatar a investigação pedida pela família dele, pela família Bolsonaro. Foi em 2020, Ranier Bragon conta na Folha de São Paulo que essa operação articulada nos gabinetes do governo, no então presidente Jair Bolsonaro, em 2020, para tentar anular as investigações. Lembra, né? O Flávio Bolsonaro era investigado no Rio de Janeiro pelo crime de peculato, a chamada rachadinha, que é quando parte ou todo o salário de assessores, ou parte dele, é devolvida para no caso, o deputado. Ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. E o encontro aconteceu em setembro de 2020, semanas depois da reunião do Palácio, aquela do áudio, né, que o Ramagem teoricamente teria gravado. Segundo relatos obtidos pela Folha, Tostes Neto apresentou na reunião com Flávio que seriam os resultados da investigação pedida pela defesa sobre aqueles supostos acessos ilegais por servidores da Receita a dados fiscais do senador, familiares. Também estavam presentes nessa reunião. Aliás, estava uma só das advogadas do Flávio, que foi a Luciana Pires. Estava lá nesse encontro. Nessa semana, o Supremo tornou público o áudio do dia 25 de agosto de 2020, em que Jair Bolsonaro, o ministro Augusto Heleno, do GSI, o chefe da ABIN, à época, Alexandre Ramagem, hoje deputado e pré-candidato à Prefeitura do Rio, e duas advogadas de Flávio, além de Luciana, também a Juliana, trataram do uso desses órgãos públicos em prol da defesa do filho do ex-presidente, a defesa do Flávio. A existência da reunião foi revelada primeiro pela revista Época. A tese dos advogados é a seguinte: as investigações sobre a rachadinha na Alerj atingiam em cheio o então deputado Flávio Bolsonaro, filho do Jair. Tiveram origem em acessos ilegais e aí pediram a investigação paralela para checar se isso teria ocorrido. Com isso, demandavam uma apuração especial na Receita, do SERPRO ou no GSI para que esse material fosse usado para anular as investigações contra Flávio. Ninguém está pedindo favor aqui. É o caso de conversar com o chefe da Receita, o Tostes. Foi o que disse o Bolsonaro durante a reunião. A existência de reuniões entre Tostes e a defesa de Flávio, depois desse encontro no Planalto, já tinha vindo a público, mas não que uma delas se deu na casa do senador, na casa de Flávio Bolsonaro. O uso da máquina pública em prol de Flávio Bolsonaro integra a investigação da PF sobre a existência de uma ABIN paralela. Teria espionado ilegalmente adversários políticos, jornalistas, magistrados, até aliados políticos, né, do clã Bolsonaro. A mistura do interesse público com o interesse privado pode levar os agentes públicos a terem cometido condutas enquadradas na lei de improbidade administrativa, na lei do funcionalismo e no Código Penal, segundo especialistas ouvidos pela Folha. Também tem a advocacia administrativa, que é patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A Folha procurou ouvir os três participantes da reunião, questionando o teor do que foi apresentado e discutido e também o porquê dela ter sido realizada na casa do senador. Em nota, Flávio disse que jamais houve uso da máquina pública para obtenção de informações ou vantagens. A advogada Luciana Pires não respondeu porque o encontro aconteceu na casa do filho do presidente à época, mas disse que a conduta dela obedeceu os ditames profissionais e que suas demandas sempre foram registradas no canal oficial ou nos canais oficiais. Já o Tostes não quis se manifestar. E aí, Cocho, essa reunião, né, corrobora um pouco daquilo que a gente ouviu no áudio que foi revelado, né? Tem tanto áudio, vídeo, gravações, mensagens, celulares, é tudo mais do que provado. Nessa promiscuidade entre o público e o privado que você falou, era no governo todo. Havia uma organização criminosa instalada no Palácio do Planalto, que colocou a serviço dessa BIM paralela, que era uma polícia política da família Bolsonaro, né, agentes públicos, e todos eles vão ter que ser chamados também pela justiça.
né? Inclusive esse chefe da Receita Federal, mas foram muitos outros citados naquela reunião no gabinete do presidente. É tudo, a gente não pode normalizar essas coisas, naturalizar essas coisas. Essa reunião na casa do Flávio Bolsonaro é mais um detalhe de um conjunto de provas que existe, é uma coisa imensa, que não há mais nenhuma dúvida, nenhuma pessoa com mais de 2 neurônios pode ter dúvidas sobre o que aconteceu naqueles 4 anos do governo Bolsonaro, sabe? E a cada dia são feitas novas revelações e novas revelações, e por isso que eu repito, insisto, que está na hora agora da gente ir para os finalmente, sabe? Porque vai ter tanta prova que, no fim, é aquele negócio, né, que já aconteceu no Brasil. O sujeito ser absolvido por excesso de provas, né? Essa é mais uma.